muito boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Você acompanha agora as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 3 de maio. A gente abre essa edição falando sobre as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul e que já causaram a morte de mais de 30 pessoas, o desaparecimento de mais de 70 pessoas e o transbordamento de rios por todo o estado. A Prefeitura de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, começou a esvaziar o centro da cidade depois da cheia do rio Guaíba, que pode chegar a 5 metros na tarde desta sexta-feira. O nível do rio Guaíba, em Porto Alegre, continua subindo e deve bater a marca dos 5 metros ainda nesta semana, superando a cheia de 1941. Apesar da região central de Porto Alegre ser protegida por um sistema de diques, comportas e muros, desde a enchente histórica, essa é a quarta vez que o rio ultrapassa a cota de transbordamento de 3 metros e a água invade o cais Mauá, no centro histórico da capital gaúcha. A estação rodoviária de Porto Alegre também está alagada e as viagens estão suspensas. A Defesa Civil do Estado emitiu orientação expressa para que os moradores de áreas de risco próximas ao Guaíba, em Porto Alegre, Guaíba e Eldorado do Sul, deixem suas casas e procurem abrigos públicos ou locais de segurança alternativos. O Guaíba recebe as águas de diversos rios gaúchos, como o Jacuí, Gravataí e Sinos. O corpo hídrico, então, deságua na Lagoa dos Patos, que desemboca no Oceano Atlântico. A Defesa Civil emitiu nesta sexta um alerta para inundação extrema e que a população evite todas as regiões próximas ao Guaíba e locais de risco. O alerta é válido por 24 horas. Além das mortes notificadas, a Defesa Civil afirmou que também cresce o número de desaparecidos e feridos em razão dos temporais. O governo federal voltou a afirmar que vai fazer o que estiver ao alcance para ajudar o estado do Rio Grande do Sul e minimizar os estragos causados pelos temporais. E essas cenas que nós estamos testemunhando agora, infelizmente, não são um caso isolado. Em menos de um ano, 4 desastres climáticos atingiram o Rio Grande do Sul. Em 2023, 3 eventos aconteceram em junho, setembro e novembro, deixando 75 pessoas mortas. Com 4 tragédias climáticas em menos de um ano, o estado gaúcho já somou mais de 100 mortes causadas pelos desastres. O primeiro deles, um ciclone extratropical, aconteceu na segunda quinzena de junho do ano passado. Na ocasião, 2 milhões de pessoas foram afetadas e mais de 7 mil pessoas de 40 cidades tiveram que deixar suas casas com a subida repentina da água dos rios. A tragédia deixou 16 vítimas. As áreas mais afetadas foram a região metropolitana, litoral norte e parte da Serra. Já no início de setembro, as enchentes que deixaram mais de 50 mortos no Rio Grande do Sul. O episódio foi considerado o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul até aquele período e afetou especialmente o Vale do Taquari. O fenômeno teve origem a partir de um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai. Na época, as chuvas caíram de forma muito concentrada e rápida, com fortes rajadas de vento. 2 meses depois, em novembro, grandes volumes de chuva causaram a morte de 5 pessoas. Ao menos 28 mil pessoas precisaram deixar as residências. Os transtornos ocorreram especialmente próximos ao rio Taquari, na Serra e região metropolitana de Porto Alegre. Mais uma vez, o vale foi afetado por cheias, já marcado por eventos de chuva excessiva, como nos meses de junho e setembro. Esses eventos são uma consequência do fenômeno El Niño, que atuou em parte do ano passado e está atuando ainda nesse mês de maio. E como estava previsto, as fortes tempestades avançaram sobre Santa Catarina. O grande volume de chuva em poucas horas causou muitos estragos. Uma pessoa morreu. Cerca de 30 municípios estão em alerta para risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Durante a madrugada desta sexta-feira, houve ainda um registro de chuva em praticamente todas as regiões do estado, segundo a Defesa Civil. Mas os temporais são mais persistentes entre a região do extremo oeste aos Planaltos, principalmente nas áreas de divisa com o Paraná. A cidade de Capinzal é uma das mais afetadas. O momento é crítico e a situação é de emergência. O corpo de um homem de 61 anos foi encontrado dentro de um carro em Ipira,
no oeste de Santa Catarina, na manhã desta sexta-feira. O motorista teria tentado passar em uma pequena ponte quando foi arrastado pela correnteza. A Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros Militar contabilizam os estragos e atuam no resgate dos atingidos. Um mapa atualizado pela Defesa Civil mostra os municípios que estão em risco. Praia Grande, no sul de Santa Catarina, está em alerta vermelho para riscos de deslizamentos, assim como Itá, no oeste do estado. Concórdia, Ponte Serrada, também no oeste, Campos Novos, Erval Velho, no meio-oeste, e quase todos os municípios da região sul de Santa Catarina estão em estado de atenção. As aulas foram suspensas nesta sexta-feira em grande parte da região. No interior de Passos Maia, no oeste, um tornado passou por um pedaço de terra e destruiu diversas árvores no local, mas não houve feridos. O município de Capinzal, no meio-oeste catarinense, choveu mais de 200 milímetros nas últimas 48 horas. O segundo maior acumulado no período em todo o estado, de acordo com a última atualização. O rio Capinzal inundou, causou enxurradas e deixou parte da cidade debaixo d'água. Um imóvel que fica no centro da cidade ruiu e foi levado pela correnteza. Parte do asfalto cedeu com a força da água. Até o momento no município, 19 pessoas estão desalojadas e ao menos 40 estabelecimentos comerciais foram afetados pelas chuvas. Postes de energia da cidade foram danificados e a rede de água potável também foi impactada. Além disso, houve registro de queda de árvores, muros e bueiros entupidos. E mudando de assunto, saindo aqui do Brasil para falar aqui dos destaques internacionais. Após as manifestações pró-palestinos em cerca de 30 universidades dos Estados Unidos nas últimas semanas, foi a vez dos estudantes do México acamparem na maior universidade do país para demonstrar que são contra as ações de Israel em Gaza. Dezenas de estudantes da Universidade Nacional Autônoma do México montaram um acampamento em protesto contra a ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza. Manifestantes também afirmam que organizaram os atos em solidariedade aos protestos nos Estados Unidos. Acredito também que é em apoio a nossos irmãos que estão sendo reprimidos com violência na França, na Alemanha e nos Estados Unidos, em várias universidades dos Estados Unidos. É justamente o que buscamos aqui, como um efeito dominó. Mais de 30 universidades nos Estados Unidos registraram protestos pró-Palestina, o que colocou os centros de ensino sob as atenções do debate público. Autoridades universitárias americanas buscam equilibrar o direito à liberdade de expressão com as acusações de que os atos disseminam antissemitismo. Um foguete chinês foi lançado em busca de material do lado da Lua que nunca é visto da Terra, a famosa face oculta. A missão é parte do ambicioso programa espacial chinês. O foguete decolou do Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na província de Hainan, no sul da China, no final da tarde local. A missão é o mais recente passo do ambicioso programa espacial chinês. Os Estados Unidos afirmam que o projeto busca encobrir objetivos militares e é uma tentativa de Pequim de estabelecer um domínio no espaço. A missão da sonda Chang'e 6 é recolher 2 quilos de material da face oculta da Lua e trazer de volta à Terra para análise. A missão de 53 dias é tecnicamente complexa e busca uma façanha sem precedentes, conseguir retirar material desta parte da Lua que nunca é visível da Terra. A nave deve pousar na imensa bacia Aitken, uma das maiores crateras provocadas por impacto conhecidas no Sistema Solar. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e te convido a ficar ligado na nossa programação. Até mais!